Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje responderemos as perguntas, tá certo? Nesse vídeo aqui já é a sessão de número 60. Perguntas bem interessantes, técnicas, tá certo? Algumas bem curiosas. Se você puder assistir até o final do vídeo, seria bem interessante, tá certo? A primeira pergunta é encaminhada pela Fracélia do Piauí, tá? Ela comenta que o seu substrato é feito com estrume de palmeira, carvão, bargana, folhagem de bambu, mais areia, tá? E ela pergunta se isso tá certo, né? Ela ainda comenta que esse material com pouco tempo fica duro que nem uma pedra, né? E ela pergunta se está correto essa mistura, né? Olha, Fracélia, é difícil eu comentar sobre esses materiais. Alguns eu não conheço, né? Esse estrume de palmeiras, eu faço ideia talvez do que seja, mas o carvão tudo bem, bagana eu conheço, folhagem de bambu, areia tudo bem. Você não me falou das proporções delas, né? Eu peço para que você, na verdade, assista os outros vídeos desse canal que eu falo de substrato. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se você puder assistir esses vídeos, seria bem interessante, tá? Qualquer que seja o substrato, tá, Fracélia? Se você tiver um bom manejo, você vai ter um bom resultado, tá? Essa é a questão, ok? E outra coisa, tá? Como você usa muito produto de degradação, né? Produto orgânico, uma hora, tá certo? Esse substrato vai se decompor, né? E você vai ter que, digamos assim, recompor ou substituir o seu substrato. Isso é natureza, tá certo? Ninguém vai ficar com uma camisa, usando a camisa pro resto da vida, né? Você vai ter que trocar a camisa um certo tempo, tá certo? Então, substrato é a mesma coisa, tá certo? Então, você vai ter que substituir o seu substrato tempo em tempo. Não deixe chegar a esse nível de virar uma pedra, tá certo? Ficar muito duro. Isso já prova que você precisa substituir o seu substrato. Assista os vídeos, né, que a gente tem postado, tá? Você vai ter uma boa noção do que você está fazendo, tá certo? E quando você tem que substituir, tá certo? A segunda pergunta é encaminhada pela Evelise. Obrigado, Evelise, sempre enviando perguntas aqui pra gente, né? Ela pergunta se o óleo de nim pode combater o fungus gnats. O óleo de nim pode sim combater a mosca, né? A parte adulta do fungus gnats, tá certo? Mas o que na verdade causa o problema, tá? Não são as moscas, tá? O que causa o problema são as larvas, tá certo? E muita gente me pergunta, né, como é que a gente aplica o óleo de nim para combater as larvas do fungus gnats. Olha, é muito difícil você ter um controle, porque as larvas do fungus gnats normalmente, tá, elas vão estar dentro das raízes, tá certo? É muito raro você encontrar, tá, larvas, digamos assim, sob o substrato, tá, dando sopa para você conseguir fazer a aplicação do óleo de nim, tá certo? Se ela não atingir a larva, muito dificilmente você vai controlá-lo com óleo de nim, tá certo? Por isso que para as larvas não vai dar muito certo, não. E para as moscas pode ser que dê, tá certo? Existem outros vídeos, eu já coloquei vários vídeos. Eu vou colocar aqui
o vídeo que eu falo de outras alternativas para o controle do Fungus Gnats. Terceira pergunta encaminhado pelo Romeu, né? Aqui ele já pergunta no controle das pragas no geral, no substrato, ele pergunta se pode misturar a torta de Neem, tá, no substrato, tá certo? Olha, Romeu, tudo que é torta, tá certo, farelo, né? Eu considero como adubo, tá certo? E como adubo, eu não utilizo o adubo para a confecção do substrato, tá? Por quê? Porque no momento que você coloca o adubo, tá certo? Esse adubo já teoricamente vai estar ativo, né? Ou seja, ela pode ser absorvido, né? Ela pode estar sendo degradada pelos micro-organismos, né? Desde que tenha alguma umidade. E se não tiver planta, você acaba perdendo boa parte desses nutrientes, você está entendendo? Então, no caso da torta, eu utilizaria posterior o plantio da espécie que você esteja querendo trabalhar e não misturaria no substrato. E com relação a combate, né, o tempo, a durabilidade desses materiais que vão servir, digamos assim, como pesticida é muito curto, tá? Então, se num espaço de uma semana, se o inseto não atacar as plantas, você perde esse efeito, tá certo? Então, eu acredito que não daria muito certo, não. Tá certo? A quarta pergunta, encaminhado pelo Zé Mário, né? Ele pergunta se o humus de minhoca ele mistura no substrato ou se ele aplica o humus de minhoca após o plantio, tá, da espécie que ele esteja trabalhando, né? Olha, Zé Mário, eu acabei de falar aqui na terceira questão, eu não uso, né, o adubo na confecção do substrato, tá certo? Exceção de alguns outros elementos em particular, né, mas no caso do farelo, como foi o caso anterior, no caso de humus de minhoca, tá, eu só utilizaria após o plantio, tá certo? Ou no plantio, ok? Infelizmente, muita gente faz essa confecção do substrato com adubo, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho por que eu não uso, tá? E comento para que as pessoas não façam uso da mistura, tá certo? De qualquer tipo de adubo junto com o substrato na sua confecção, tá certo? Então, vale a pena assistir esse vídeo, tá bem... acredito que eu elaborei bem esse vídeo, você pode aproveitar bem tudo que eu falo nesse vídeo mais longo, tá? Nesse vídeo mais completo, tá certo? A quinta pergunta, encaminhado pela Tica, né? Me pergunta se pode usar o cobre, né, para controlar a ferrugem da goiabeira. Eu acho que você pode como deve, tá certo? Mas é difícil responder aqui porque o cobre ela pode estar em várias formulações, né? Então, ela pode estar como oxicloreto, ela pode estar como hidróxido de cobre, ela pode estar como sulfato de cobre, tá certo? Então, quando você for adquirir, né, esse material, tá certo? Veja qual é a fonte, tá certo? E aí você tem que fazer, na verdade, né, a diluição correta para fazer a aplicação, tá certo? Se você fizer a diluição errada, tá, você pode comprometer a planta, né? Pelo menos as folhas, tá certo? Então, tome cuidado com esses materiais, né? Por mais que o pessoal fale que é simples, não tem problema, tome muito cuidado com relação à diluição e a sua aplicação, tá certo? Eu comentei, né? Eu acho que eu já falei sobre o cobre. Eu vou deixar aqui no izinho também, você pode clicar e assistir, tá certo? Vocês viram, né, que são perguntas
bem interessantes, tá certo? Encaminhada por vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, né? Sugestões, encaminhem para a gente, tá certo? E não esqueça, tá? Clique no like, inscreva-se, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica um vídeo para uma entidade que está precisando, tá, está necessitando da nossa ajuda. O lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas sem recursos financeiros para o tratamento de câncer. Se você puder ajudar com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá certo? Roupas usadas, tá certo? Alimento não perecível, o que você puder doar. Conto com a sua ajuda, tá certo? Ajude essa entidade também. E peço também a sua ajuda, tá? Para o nosso trabalho aqui, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso canal. E também clique no sininho, com isso você vai ter um aviso, tá, desse canal do YouTube quando tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, até o próximo vídeo, grande abraço!